Georgy Markov foi um escritor nascido na Bulgária. Em seus livros, por diversas vezes ele fazia denúncias e críticas do sistema comunista presente no seu país. Por conta de suas fortes críticas, se viu obrigado a fugir para Londres, e no ano de 1971 conseguiu um cargo para trabalhar no jornal BBC. No dia 7 de setembro de 1978, em uma manhã de quinta-feira, George seguiu sua rotina que fazia todos os dias. George levantou cedo, se preparou para sua rotina que já estava habituado a fazer. Trocou de roupas, se arrumou para o trabalho, tomou seu café da manhã, pegou a chave de seu carro e saiu de casa. Dirigiu seu carro até próximo ao rio Tâmisa. O estacionou e começou a atravessar a ponte Waterloo, para pegar o ônibus até o trabalho. Enquanto George fazia sua rotina de sempre, praticamente no modo automático, nem sequer percebeu estar sendo seguido. Ele parou para esperar a chegada do seu ônibus, quando de repente sentiu uma espetada forte a partir de trás de sua coxa, como se fosse uma agulha ou algo assim. Sem entender nada, viu um homem se agachando para pegar o guarda-chuva que estava caído no chão. Esse homem saiu correndo, atravessou a rua, embarcou no banco de trás de um táxi e saiu rapidamente dali. Aparentemente, nada de estranho tinha acontecido. Naquele mesmo dia, poucas horas depois, George começa a sentir fortes dores no local da picada. Ter náuseas, dores por todo o corpo e começa a vomitar. Conforme o tempo passava, ele ficava cada vez pior, a ponto de precisar procurar um médico e ficar hospitalizado. O médico Bernard Riley, em uma entrevista dada para uma rádio da BBC, George tinha certeza que havia sido envenenado por um membro da KGB, com as intenções de pôr fim nas denúncias que eram feitas por ele sobre o regime socialista em seu país. Bernard, o médico, relata em sua entrevista para a BBC. Entrei no cubículo e George estava sentado na maca. Ele tinha um quadro grave de intoxicação, sua pulsação estava alta e sua temperatura também. A primeira coisa que ele me falou era que tinha sido alertado 3 meses antes que a KGB queria pegá-lo e que tinha sido envenenado. Ele então acrescentou: "Vou morrer e não há nada que você possa fazer." A ricina é uma proteína que está presente na mamona, mas a maior parte da produção ocorre na semente da planta. O processamento dessas sementes acaba dando origem a essa substância que pode ser letal. Ela é considerada uma das toxinas mais potentes conhecidas pelo homem, e a mais letal das toxinas de origem vegetal conhecida. Essa proteína faz parte do grupo de proteínas inativadoras de ribosomos. Ela funciona da seguinte forma: essas proteínas entram na célula e se ligam ao ribossomo, impedindo a síntese proteica e levando à morte da célula. Dependendo da dose, a ricina pode ser letal e levar à morte de uma pessoa dentro de 36 a 72 horas. Por mais que a mamona seja uma planta em abundância, casos de contaminação acidental pela ricina são muito raros. Por esse motivo, o ato de produzir e envenenar alguém com a ricina é considerado algo proposital. O uso da ricina não se resume em criar um veneno. Pelo contrário, ela pode ser usada para matar células cancerígenas. Para chegar a essas células cancerígenas, a toxina é ligada a um anticorpo que reconhece especificadamente a célula que se deseja eliminar, possibilitando que a ricina penetre a célula e provoque sua morte. Por ser uma substância fácil e barata de se produzir, além de altamente tóxica e de difícil contaminação acidental, o uso deste veneno em ataques sempre existiram. Mas nos últimos anos a ricina se tornou mais famosa por conta de atentados contra presidentes dos Estados Unidos e por estar presente no seriado Breaking Bad. Em abril de 2013, o Serviço Secreto dos Estados Unidos detectou uma substância suspeita em cartas que foram enviados diretamente para o presidente Obama. A Polícia Especial, que é responsável pela segurança do presidente, conseguiu interceptar essas cartas e verificar que a substância presente dentro delas era a ricina. Ficava claro que o objetivo era um atentado terrorista contra o presidente, já que na mesma semana 2 explosões atingiram participantes da Maratona de Boston. Já em setembro de 2020, novamente, houve outra tentativa de atentado contra o presidente americano, que na época era o Trump.
De acordo com uma notícia da BBC Internacional, em 2020, um pacote contendo a letal substância ricina, endereçado para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi interceptado antes de chegar à Casa Branca, informaram autoridades à imprensa americana no sábado, dia 19 de setembro de 2020. George era um influente autor na Bulgária, porém, na medida que colecionava fãs, criava alguns inimigos. Quando ele se mudou para Londres e começou a trabalhar como freelancer para a Rádio Europa Livre e para o canal DW da Alemanha Ocidental, ambas as instituições são consideradas como ocidentais, e a rádio era financiada pelos americanos. Em alguns programas, George fez diversos comparativos entre o regime totalitário comunista presente na Bulgária naquela época em relação ao regime democrático presente em Londres e em outros países. O problema maior era que a transmissão da Rádio Europa Livre também era feita na Bulgária. Isso fez com que o alvo em suas costas aumentasse cada vez mais. O socialismo foi implantado na Bulgária no ano de 1944. A União Soviética declarou guerra contra a Bulgária, assumindo o poder, desfazendo a monarquia e implementando a república no país. Em 1946, foram organizadas as primeiras eleições entre candidatos socialistas. As mudanças para a população da Bulgária não foram as melhores, com diversos casos de opressão contra os adversários ideológicos, ou simplesmente casos de inimizades já eram o suficiente para ordenar prisões e condenações ao enforcamento. A industrialização do país começou a ser executada. Porém, as dificuldades econômicas e a apropriação das terras pelo Estado fez crescer a insatisfação popular. Para se ter uma noção, 60% das terras agricultáveis da Bulgária já foram passadas para o governo. Até o ano de 1959, o governo já tinha tomado posse de cerca de 99% das terras agricultáveis do país. Muitas delas antigamente pertenciam à população. Essa estabilidade econômica e os atos autoritários do governo fizeram muitos fugirem do país. Principalmente as pessoas que faziam críticas ao governo, pois temiam serem assassinados, George sendo um deles. George Markov nasceu na Bulgária no dia 1º de março de 1929. No ano de 1946, ele concluiu o que seria para nós equivalente ao ensino médio. E ingressou na universidade para estudar Química Industrial. Com 19 anos, contraiu tuberculose, o que levou a ficar internado por algum tempo. Com o tempo livre, George acabou escrevendo algumas obras e novelas, que futuramente seriam publicadas. Esse tempo internado acabou levando ele a tomar gosto pela literatura e afins. Quando formado, começou a trabalhar como engenheiro químico e professor, mas continuou a escrever livros e, em seguida, outras novelas. Suas obras começaram a ganhar fama, o que trouxe a ele, no ano de 1962, o Prêmio Anual da União dos Escritores Búlgaros, e aceitando a sua entrada como um membro da União. Com obras aclamadas pelos críticos e fãs, garantiu a ele o título de um dos mais talentosos jovens escritores da Bulgária. Seguido pelo sucesso, George começou a atrair os olhos de algumas pessoas indesejadas. O setor da censura do governo começou a ver que a repercussão de suas obras e opiniões estavam indo longe demais para uma pessoa que morava em um país socialista. Ele também escreveu algumas peças de teatro, porém a maioria nunca foi encenada, e outra grande parte começou a ser censurada pelo governo. A intensificação da censura começou a frustrar George. Ele queria expor o que estava acontecendo em seu país, mas ele era visto pelo governo. Os riscos aumentavam gradativamente de acordo com as denúncias. Temendo o pior, ele decide ficar na casa de seu irmão, que morava na Itália, até que a poeira baixasse. A intenção era de ficar apenas alguns meses, porém gradualmente ele foi mudando de ideia. No ano de 1971, ele tenta estender o seu passaporte para ficar mais tempo fora do país, porém o governo da Bulgária recusa. Isso levanta uma certa suspeita, o que leva a George a decidir a não voltar para o seu país natal. Em 1972, ele se muda para Londres, começa a estudar inglês e trabalhar no jornal da BBC, no setor que tratava de notícias sobre a Bulgária. Nesse mesmo ano foi quando ele começou a fazer serviços de freelancer para a DW e para o Rádio Europa Livre,
Mesmo longe da Bulgária, o alvo colocado em suas costas pelo governo comunista já era muito grande para simplesmente esquecerem de George. Por ele não querer retornar à Bulgária, ele acabou sendo condenado por 6 anos e 6 meses de prisão. Além de todas as suas obras serem removidas das prateleiras das livrarias, seu nome foi praticamente apagado da história do país, e sequer poderia ser mencionado nos meios de comunicação. Ainda fora do país, George continua a escrever suas peças, que começaram a ser encenadas. No ano de 1974, pela primeira vez, ele tem uma de suas peças premiadas. Em 1975, ele se casa e um ano depois nasce sua filha. Em seu trabalho e suas obras, ele continua fazendo duras críticas sobre o regime comunista instalado em seu país. Nesse momento, ele já poderia ser considerado um inimigo do governo da Bulgária. O totalitarismo sempre esteve presente na União Soviética, mas em 1920 ficou muito caracterizado pela perseguição dos opositores do governo. A economia também passou a ser totalmente controlada pelo Estado. Praticamente todo o governo teria como figura central o próprio Stalin, e satisfazer as vontades dele. A mídia, por exemplo, passou a ser totalmente regulamentada, e toda a programação deveria ser do seu agrado. Para conseguir impor todos os seus objetivos de forma eficaz, Stalin usou a polícia secreta, já criada no governo de Lenin. Essa polícia secreta mudou de nome várias vezes no decorrer da existência da União Soviética. Por fim, em 1954, acabou se tornando a famosa KGB. Apesar da KGB ter sido criada logo após o fim do governo de Stalin, ela herdou todos os métodos mais cruéis de eliminação dos adversários dos governos anteriores. Essas constantes perseguições e eliminação dos adversários do governo pendurou até o final da existência da União Soviética. A KGB em si passou a ser conhecida como o Serviço Secreto Soviético, que atuava em diversos setores do governo, principalmente na área de espionagem internacional, contra-espionagem e proteção dos principais líderes do Partido Comunista. Atuava também em conjunto com outros países que faziam parte do partido. A atuação era tão grande que foi considerado no seu auge como um dos maiores serviços secretos do mundo, chegando a ter aproximadamente 480 mil membros e realizando operações em diversas partes do mundo. Os serviços da KGB chegaram a estar presentes no próprio Brasil e em outros países por meio de desinformação e manipulação da mídia. A principal finalidade era expandir a ideologia soviética na América Latina e no mundo. Mas para pessoas vistas como inimigas do Estado comunista, a situação ficava um pouco mais complicada do que apenas campanhas de desinformação. Muitos dos opositores acabavam sendo mortos. Isso ocorria muitas vezes por uso de componentes químicos, tóxicos e até radioativos. A utilização de equipamentos engenhosos em muitos casos era essencial. Por exemplo, o uso de um objeto aparentemente inofensivo, como um guarda-chuva, poderia esconder uma arma extremamente letal sem que ninguém percebesse. Neste caso, ao ser acionado o dispositivo, o guarda-chuva lançava uma bolinha do tamanho de uma ponta de caneta. Nela continha 2 furos, onde era adicionada a quantidade de toxina suficiente para matar um ser humano em poucos dias. Era um método rápido e silencioso para tentar eliminar um opositor no meio de uma rua totalmente movimentada e sequer levantar suspeitas. Uma pessoa pode ser envenenada pela ricina de 3 formas: ao inspirar o pó da ricina, ao comer ou beber líquidos contaminados ou injetadas no organismo da pessoa. Apesar de se tratar da mesma substância, os diferentes meios de contaminação produzem efeitos e consequências muito diferentes. É uma substância que chega a ser mais letal que o próprio cianeto, onde o equivalente de 1 grão de sal de cozinha já é o suficiente para causar a morte de uma pessoa. Como George tinha conhecimento sobre química por ser engenheiro químico, os sintomas sentidos por ele já o fez suspeitar de ter sido infectado pela ricina, motivo pelo qual ele afirma ter sido envenenado, e que não havia nada que o médico pudesse fazer. Para ele, seu destino já estava selado. Ele já havia sofrido outros 2 atentados contra sua vida alguns anos antes. Primeiro, ele chegou a ser envenenado em um jantar em Munique.
O segundo atentado contra sua vida foi enquanto ele estava de férias em Sardinha. O atentado que ele sofreu em Londres acabou não tendo o mesmo fim que as outras 2 vezes. 3 dias depois, George novamente estava presente nos principais jornais do país, infelizmente dessa vez anunciando a sua morte. Quando George deu a entrada no hospital, ele chegou informando aos médicos que havia sido envenenado e por conta do seu conhecimento de química já sabia que o seu destino era somente a morte. Rinley, o médico que o acompanhou até o último momento, disse que George estava desesperado para que alguém acreditasse em sua história. Ele dizia que havia sido alertado por amigos meses antes que a KGB estava atrás dele. O médico acreditava inicialmente ser algum tipo de paranoia, mas os resultados dos exames comprovaram a teoria de George. Inicialmente, apresentava sintomas de uma forte gripe, com diarreia e vômitos. Porém, no local onde havia sido contaminado, havia um grande vermelhidão e sentia muita dor. Infelizmente, o país natal de George tinha como líder um presidente extremamente totalitário. Críticas contra o governo não eram toleradas e a famosa KGB da União Soviética estava disposta a defender o Partido Comunista. George acabou deixando mulher e sua filha pequena, e até hoje o responsável por sua morte ainda permanece um mistério.